Passarinho cantou de dentro de uma gaiola. Cantaria melhor se fosse do lado de fora. Um homem negro de 1,82 m, caminhando aqui na direita, aqui na direita, na frente de uma tela, onde está projetada a imagem com uma foto minha, desse homem preto, olhando para o fundo, onde tem o desenho clássico, mais tradicional, do Cruz e Souza. É importante falar e lembrar que aqui na esquerda há prateleiras cheias de livros. E agora que vamos começar, observem que quando eu venho para o chão falar voltado para o piso, a minha voz muda um pouquinho no ouvido de vocês. A gente vai começar. E eu queria convidar o anfitrião ou anfitriã para fazer uma saudação. Alguém da casa? Isso, aponta para a direita, aponta para a esquerda. Parece... Quem chegou lá na direita, na porta, seja bem-vindo. Decidiram? Parece que aqui nós teremos, por gentileza, só saudar nossos convidados, dizer boa tarde, ponto. Carol. Uma atriz. Carol é uma atriz. Ela é um pouquinho mais baixa que eu. Está usando aqui sua calça jeans, seu sapatinho preto, uma blusa verde de lã e por cima uma jaqueta porque parece que ela está com frio. Enquanto eu aqui com a minha calcinha verde, calça. E a minha bata bege, com 2 botõezinhos em cima e 2 microfones pendurados aqui para captar minha voz. Porque estamos gravando essa apresentação. Carol, por favor, está aqui à esquerda de vocês. Boa tarde. Sejam bem-vindos à Biblioteca Papa João Paulo II. Muito obrigado. Por gentileza, pode retornar ao seu lugar. Eu sou Robson Benta. Como eu falei antes, um homem negro de 1,82 m, que agora com a mão na cabeça, pensa rapidamente na sua idade, 61 anos. Meu tênis preto, minha calça verde e minha blusa bege, é bege quase branco. Ao meu lado direito, esquerdo de vocês, Núbia, nossa intérprete, que está de camisa preta de manga comprida, seus negros cabelos soltos para trás, seus óculos lilás é a cor da armação, uma calça cinza corte alfaiate porque ela é muito elegante. Um sapatinho muito, eu nem sei como é o nome desse sapato, mas ele tem um laço preto no calçado preto, que só tem uma ponta do pé estranho, diferente. Nós temos uma equipe gigante aqui. Lá fora, quando vocês entraram, tem uma loira bonitona, de cabelos curtos, usando óculos, e que representa parte da produção do nosso projeto.
Na saída, se quiserem adquirir algum produto ou saber informações sobre o nosso projeto, podem falar com ela, que se chama Iraci. Aqui na minha frente, agora na frente, quase no centro da sala, Juliano, que vai operar a projeção na tela que está atrás de mim. Do lado direito dele, Patrícia, uma moça. Os dois são brancos, aliás, os dois têm pele clara. Estão sentados, os dois usam óculos por coincidência. Atrás deles, bem no meio, João, nosso designer. Grato pela presença. À esquerda do Juliano, na frente, atrás de uma câmera, Gabriel, o mestre, o olhar mais atento da nossa equipe. Seguido de perto pela Patrícia, a jornalista. Do lado esquerdo do Gabriel, Renan, que hoje está atrás da segunda câmera. Os dois estão todos de preto, parece que é padrão do fotógrafo. Muito obrigado pela presença. A gente vai falar hoje do Cruz e Souza, chamado João da Cruz e Souza. Nascido em 1861, em plena vigência da escravidão no Brasil. Pessoas pretas foram escravizadas. Pessoas pretas não podiam aprender a ler, escrever, usar sapato, mesmo os alforriados. Cruz e Souza, desde muito cedo, e eu me abaixo aqui para falar que desde pequeno ele já escrevia coisas interessantes, que despertavam a atenção dos adultos. E aqui de joelhos faço uma reverência a todos os que vieram antes de mim e que garantiram que eu chegasse aqui com esse entendimento da vida. Incluo minha avó Maria, minha avó Antonina, meu pai Walter, minha mãe Ivone. E hoje reverencio o poeta Cruz e Souza porque me fez ver muita coisa. Me fez me entender como artista. Quando resolvemos fazer essa montagem de um trabalho teatral e de uma edição de um videobook e de um audiobook para que a poesia de Cruz e Souza se tornasse acessível para pessoas surdas, a tradução para Libras, língua brasileira de sinais, e o audiobook, com uma interpretação que consegue levar a pessoa cega ou com baixa visão para um lugar mais próximo da representação. E brinco com as mãos, porque as mãos falam bastante. E nesses vídeos eu fico parado, falando em português, como estou agora, enquanto a Núbia, nossa intérprete, aqui à direita de vocês, faz os poemas em Libras. Ou a Núbia ou o Darley, que foi nosso grande assessor da tradução. Foi quem criou alguns dos sinais, porque Libras é uma língua muito, muito, muito viva, que está se construindo. Porque pessoas surdas até bem pouco não tinham uma forma de se comunicar com todo mundo. Construía-se dentro de casa uma pequena forma de se comunicar. Mas agora eles já podem ir para a escola, só que os materiais são em português. Tudo que se escreveu há bastante tempo atrás é muito difícil de entender. Então, se a gente quer contar
a poesia para pessoas surdas, a gente precisa falar na língua delas. Então, impossível traduzir para Libras sem uma pessoa surda nos assessorando, impossível fazer um audiobook sem a assessoria de uma pessoa cega. Paulo Sudowski, cego, Darley Goulart, surdo profundo, nasceu surdo, mas foi alfabetizado em português, nosso assessor em Libras, junto com a Núbia. À esquerda de vocês aqui, caprichando nos sinais. Então tem um monte de coisas que esse trabalho nos proporcionou. Impossível apresentar Cruz de Souza para os surdos, sem esquecer que, além de ser o grande simbolista, Cruz de Souza era um homem preto, como eu. Que não teve seu trabalho reconhecido. E a gente que é catarinense não teve a oportunidade de conhecê-lo. Então é o simbolista, é um homem preto, artista, que sofreu o que ainda se sofre nesse país, sendo preto, sendo artista. O mais importante é a obra, mas não podemos esquecer de nada. E se a gente fala do preto, do preconceito ao preto, a gente fala de todos os preconceitos. As pessoas com deficiência, as pessoas que são diferentes no entender daqueles que acham que existe um padrão para esses 8 bilhões de seres humanos que somos. Então a gente fala de tudo. E se a gente fala de cego entendendo, é preciso que a gente diga que agora eu fui para a esquerda e tem uma prateleira aqui cheia de livros que cria uma barreira de parede aqui para mim. Atrás de mim, passando agora da esquerda para a direita, acompanhado pela Núbia. Outra coisa importante. A gente tem trazido para dentro da cena o intérprete. Para que não aconteça o que acontece na maioria dos casos, da intérprete ficar lá no cantinho, quase desaparecida, impedindo que a pessoa, agora aqui da esquerda, leia e veja. Já observaram? Ou a pessoa vê ou lê. A fórmula é ficar, até que nós não aprendamos a falar Libras, ficar juntinho. Porque o acesso é igual para todo mundo. E a importância de falar onde estamos, num espaço que deve ter uns 3,5 metros de altura, um bom vão. Na porta onde vocês entraram, à direita da entrada, mesas, onde ficam Carol, que se apresentou aqui e nos acolheu, e mais 2 funcionárias da biblioteca. Atrás de vocês, as janelas com persianas, que é um tipo de janela que eu não gosto muito, de cortina que eu não gosto muito, porque ela só funciona na loja. Quem tem uma em casa sabe. Mas eu não vim para falar mal de persiana. A primeira edição, 48 sonetos. O livro se chama Últimos Sonetos, porque foi a última produção do Cruz de Souza. Nestor Vitor, seu grande amigo, foi quem fez a publicação 7 anos depois que ele morreu. Causa uma certa estranheza que o maior poeta simbolista do Brasil, estudado com bastante ênfase na Europa, nos cursos de letras, não tenha sido apresentado para o Robson Benta na escola, onde ele só aprendeu que pretos vieram nos navios, que uma parte caía no mar, uma parte era jogada no mar, e só servia para trabalhar. E eu, lá pequeno, não tinha o que responder, não tinha referência. Então, mais isso entra no nosso trabalho.
mostrar para as pessoas pretas que existem pessoas pretas capazes de fazer tudo o que lhes for permitido, tudo o que elas quiserem experimentar, assim como as pessoas de pele clara, de pele amarela, de todas as peles, pessoas. Cruz de Souza teve que ir para o Rio de Janeiro, porque Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, que é como se chamava Florianópolis, não o acolheu muito bem. Pessoas brancas achavam que ele estava se metendo num lugar que não lhe era cabido, e as pessoas pretas achavam que ele estava branco demais, usando sapato e escrevendo. Eu não consigo imaginar o conflito que esse cidadão viveu. Mesmo assim, não parou de escrever. E, por óbvio, na sua literatura aparece bastante dessa dor, com questionamentos sobre por que, antes da obra que eu escrevo, a minha pele determina se isso vai ou não ser mostrado para alguém, se isso vai ou não ser considerado uma coisa importante. Um monte de livros, 2025. Não dá mais, né? A ignorância tem desculpa. Não saber, por não ter convivido com pessoas pretas, por não ter lido simbolismo, é uma desculpa. A ignorância, eu, por exemplo, ignoro um monte de coisas. Ignorava, inclusive, que se eu falar muito rápido, a intérprete não consegue acompanhar e as pessoas surdas não vão acompanhar. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente precisa entender e conhecer como as pessoas que vão ter esse acesso permitido, como a gente deve fazer. É o nada sobre nós sem nós. A gente vai apresentar agora um pequeno trecho da primeira edição que fala um pouco sobre como a gente vê. Aliás, esse é da primeira. Como a gente está se esforçando para achar um meio de tornar o trabalho do Cruz Souza acessível de verdade para todas as pessoas. Nota introdutória. Videobook em português e libras com 48 sonetos do poeta catarinense Cruz de Souza. Durante a apresentação dos poemas, a tela é dividida em duas janelas retangulares. À esquerda, o ator Robson Benta interpreta os sonetos e à direita são apresentados em libras de forma alternada pela intérprete Núbia Amorim e pelo ator surdo Darley Goulart. A moldura no entorno das janelas tem cor verde claro. No canto superior direito, ao fundo, parte de um texto manuscrito do poeta e os desenhos de um castiçal com uma vela acesa, entre um frasco de tinta e uma caneta tinteiro com bico de pena. No centro, acima das janelas, a logo do projeto, formada pelo desenho do rosto do poeta ao lado do título, em letras pretas, Cruz de Souza para Todos. À direita, o nome da obra em letra cursiva verde escura, Últimos Sonetos. Abaixo das janelas, a legenda em português e no rodapé, as logos de realização do projeto. Fundo verde claro, em animação, forma-se a logo do projeto com o desenho do rosto do poeta Cruz de Souza voltado para a esquerda. Ele é homem negro, com bigode e cabelos curtos e pretos. Cruz de Souza para Todos. Últimos Sonetos, segunda edição, 2022. No rodapé, as logos de realização. INPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento. Arte para Todos, Teatro e Desenvolvimento Humano. Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, edição 2021. Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Videobook bilíngue, português e libras, com legenda e audiodescrição. Apresentação. Autores: Robson Benta e Iraci Zefeld. O ator Robson Benta é homem negro, de cabelos e barba crespos e grisalhos. A intérprete Núbia Amorim é mulher preta, de cabelos pretos, lisos e presos. Os dois usam camisas brancas e aparecem da cintura para cima,
Ao fundo, uma parede cinza. Nesta nova edição do projeto Cruz e Souza para Todos, apresentamos a segunda parte dos poemas da obra Últimos Sonetos, publicada em 1905, 7 anos após a morte do poeta simbolista, homem preto e catarinense, que é o maior representante dessa corrente literária no Brasil e nos deixou um legado que não se resume à sua produção literária. Cruz e Souza também foi um crítico da sociedade escravagista, como fica evidente em vários de seus artigos para jornais e em alguns textos em prosa. Últimos Sonetos é uma obra composta por 96 poemas, escritos por Cruz e Souza um pouco antes de sua morte. Nesta edição, os 48 sonetos selecionados trazem a relação da escrita poética com a morte, que era vivenciada pelo artista e observada por ele no comportamento das pessoas em relação à morte. Ele, o artista, estava morrendo. E como a arte é uma forma de registro da história e da sincronia do artista com o seu tempo, a morte estava presente em seus escritos. Porque a vida real é matéria que move o artista. Cruz e Souza era um homem preto, que apesar de letrado e pertencente a um grupo de intelectuais, sentia, como eu hoje ainda sinto, o preconceito em muitos contextos. Ser preto é ser sempre alvo de suspeita da ação policial. É ter menores chances de concorrer a uma vaga de emprego, é ter que justificar a todo momento nossa existência e comprovar nossas competências. É sair de casa todos os dias sabendo que vai enfrentar uma situação de racismo, de violência. Eu, como artista conectado com o meu tempo, percebo o preconceito racial atravessando pessoas pretas com deficiência, que muitas vezes são duplamente marginalizadas e têm sua existência dificultada ainda mais. Uso minha arte para ampliar os espaços de inclusão, impulsionado pela dor do poeta, que sofria com a tuberculose, uma doença que coloca o doente numa condição de exclusão, como são colocadas as pessoas com deficiência. Cruz e Souza para Todos é um projeto que integra o Programa de Formação Cultural Arte para Todos, que neste ano completa 10 anos de realizações artísticas e culturais, desenvolvidas com a participação de pessoas surdas, cegas, neurodiversas, com deficiência intelectual, deficiência física, transtorno mental e muitas outras características. Somos homens, mulheres, binários e não binários, adultos, jovens, idosos. Somos pretos, brancos e mestiços. Somos todos pessoas. Somos capazes de fazer arte. Somos iguais a todos, diferentes. E nossas diferentes características não podem ser usadas contra nós para nos impedir de pertencer ao nosso lugar. Nossa natureza merece respeito e aprendemos a lutar por ele. A animação da logo do projeto sobre fundo verde claro. Retorna à tela com o ator e a intérprete. Nesta segunda edição, também apresentamos um aprofundamento no estudo da língua portuguesa e da língua brasileira de sinais, acerca do uso dos sinônimos, uma das características do simbolismo. Nesta corrente literária, é comum o uso de diferentes palavras com o mesmo sentido, num mesmo poema. E também sua repetição, como forma de dar ritmo e sonoridade ao soneto. Então, ao traduzir os sonetos para Libras, um dos desafios foi compor esse sentido na língua de sinais. O trabalho foi feito em equipe, por mim, Robson Benta, ator e professor de teatro, pesquisador da obra de Cruz e Souza e intérprete dos sonetos em português. Pela Núbia Amorim, que me acompanha no vídeo fazendo a interpretação em Libras deste texto de apresentação e também de 24 sonetos. E do consultor e ator surdo, bilíngue, português e Libras, Darley Goulart, habilidoso artista e linguista, que nesta edição apresenta o resultado deste processo em 24 sonetos
interpretados por ele. Na produção desta segunda edição, decidimos também agregar a audiodescrição ao videobook, como um convite a uma maior integração entre pessoas com diferentes necessidades de acessibilidade, para que todos, todas e todes possam juntos desfrutar a maravilhosa obra de Cruz e Souza. A tela escurece. Aqui de novo mexendo minhas mãos, fazendo movimentos que eu recomendo que se faça sempre, é uma forma de criar. Depois de falar dessa parte pesada, que não é o principal desse projeto, a gente vai falar um pouco de como a gente vai chegando nesse lugar de colocar a audiodescrição, de pensar essas coisas todas, fazendo junto. O que eu faço com as coisas que eu sei? Até onde a gente leva a sério quando diz que vai fazer acessibilidade para todas as pessoas. Acessibilidade que há pouco chamávamos de inclusão. Como se as pessoas com deficiência não existissem. E agora viessem, de forma mágica, aparecer. Na melhor das intenções. Mas elas precisavam, na verdade, apenas do acesso. E o que significa o acesso? Criar condições para que a pessoa acesse, igual aos outros. Simples, né? A gente leva isso muito a sério e vai aos poucos. Cada vez que entende, cada vez que compreende uma coisa, a gente coloca no trabalho. Porque é sério, porque são pessoas. O que a gente faz com o que sabe? Se eu não perguntar para a pessoa surda e eu aponto para cá, para a direita, para ver se tem alguém que tem problema de audição, que é surdo, ninguém. E aqui para a direita, se alguém tem baixa visão, na verdade, esquerda de vocês. Uma outra coisa que é importante. Para nós, a direita é para um lado e a esquerda para o outro. Posso me confundir. Porque agora que a gente começou a fazer essa fala de localização espacial para atender a demanda da pessoa cega. E a ideia é que se eles estiverem na plateia, tenham a liberdade de dizer se eu estou falando demais sobre o que está acontecendo ou se falta alguma coisa. As pessoas surdas, se eu estou falando rápido demais e elas não conseguem entender o que a Núbia está falando, para elas acessarem o trabalho, poderem falar. Porque tem gente que acha que colocar o intérprete num canto resolve o problema. O grupo Libração, que trabalha associado ao ímpar, que é um grupo de atores surdos, fez um trabalho chamado Mundo Invertido, que era legendado e acontecia a legendinha lá embaixo, pequenininha, e a interpretação era toda feita em libras. Então nós, ouvintes, tínhamos que olhar lá para baixo para entender o que estava sendo dito e perdíamos a imagem aqui em cima do que estava acontecendo. Parece uma forma violenta, mas foi engraçado a gente se colocar no lugar da pessoa que tem que olhar lá no cantinho pequenininho o que está sendo dito e, por óbvio, perder o que está sendo mostrado. Isso quando a intérprete tem a capacidade de dizer tudo. Não esqueçamos que Libras é uma língua visual. E não existe sinal para tudo. E uma intérprete ou um intérprete não consegue, assim como nós, dominar todos os assuntos, entender todas as palavras. Confere para guardar. Vamos falar de arte. A poesia
nasce com a gente. A gente pode não mostrar para ninguém o que escreve, mas nos faz bem escrever. A gente pode não mostrar nossos desenhos, mas eles nos ajudam a nos organizar. A gente pode cantar em casa. A maioria das pessoas diz que canta no chuveiro. Isso me deixa um pouco intrigado. Por que no chuveiro e não na sala, não no quarto? É só uma forma de escapar e dizer que não tem coragem de cantar na frente de outras pessoas, porque incutiram na nossa cabeça que se a gente não cantar no nível de participar de um programa, de um concurso, a gente não canta. Se a gente não dançar no nível de participar de um concurso, a gente não dança. E se a gente não representar a altura de um grande e reconhecido ator ou atriz, a gente deve desistir. Bobagem. A gente já fazia teatro antes das competições. Então, mais isso a gente leva junto. Vocês todos podem cantar, dançar, desenhar, sem pensar em competir. O Cruz de Souza só escrevia. Não queria ganhar de ninguém. Eu imagino a dificuldade para entender que, mesmo sabendo da qualidade do seu trabalho, ele era rejeitado. O racismo não era escondido, ele sabia. Por quê? Mas assim como eu, não dá para entender por que isso acontece. Até hoje, 2025. Sem referências, a gente não se vê fazendo. A gente também, com esse trabalho, quer mostrar para pessoas surdas, para pessoas cegas, para pessoas pretas, para mulheres, para homens, para todo mundo que parece não ter um espaço, que ele existe para todos. A gente vai ouvir agora uma sequência de sonetos lidos por mim. Lembrei de uma coisa. Eu queria que vocês vissem minha imagem aqui na tela, primeiro, antes de dizer, apesar da Núbia ter mostrado, que o meu sinal, os dedos, façam comigo, os dedos todos unidos, apontados para cima. Sobe, 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 passa da altura da cabeça, abre os dedos como uma taça. Começa a virar em direção à cabeça, lá em cima, não encosta na cabeça e começa a abrir e fechar as pontas dos dedos. Esse é o meu sinal, por causa daquele cabelo. E mesmo que ele não exista mais aqui, nesse momento, porque estou careca, por causa de um personagem, continua sendo o meu sinal, que é dado por uma pessoa surda, que convive com a gente. E a partir de uma característica ou de alguma coisa que eles acham interessante, eles nos propõem. E eu mexia muito no meu Black Power, que já vai voltar. O Valério é que é careca. O Robson gosta do cabelão. Nossa coroa. Que também era um negócio que não podia. De braços cruzados eu falo isso e descruzo para não abafar meu microfone. Mãos nas cadeiras. Por que o meu cabelo não pode crescer? Por que meu cabelo virou sinônimo de feio? O Cruz de Souza usava o cabelo comportado. Acho que naquele período os pretos também não podiam usar o cabelo grandão, não. A gente acaba se acostumando culturalmente com as coisas que a gente vai aprendendo, que a gente não sabe. 100 anos após a abolição da escravatura, foi criada a primeira escola para pretos. Significa que, pelo menos 4 gerações não tiveram esse acesso e acabaram se acostumando com a ideia de que não podia. É importante falar isso para que as pessoas saibam como aconteceu e parem, por exemplo, de criticar as cotas. Vamos ver os sonetos? Vamos ver os sonetos. Inefável. Nada há que me domine e que me vença, quando a minha alma mudamente acorda. Ela rebenta em flor, ela transborda nos alvoroços da emoção imensa. Sou como um réu de celestial sentença.
condenado do amor, que se recorda do amor e sempre no silêncio borda de estrelas todo o céu em que erra e pensa. Claros, meus olhos tornam-se mais claros, e tudo vejo dos encantos raros e de outras mais serenas madrugadas. Todas as vozes que procuro e chamo, ouço-as dentro de mim, porque eu as amo, na minha alma volteando arrebatadas. Grande amor. Grande amor, grande amor, grande mistério, que as nossas almas trêmulas enlaça, céu que nos beija, céu que nos abraça, num abismo de luz profundo e sério. Eterno espasmo de um desejo etéreo e bálsamo dos bálsamos da graça, chama secreta que nas almas passa e deixa nelas um clarão sidéreo. Cântico de anjos e de arcanjos vagos, junto às águas sonâmbulas de lagos, sob as claras estrelas desprendido. Selo perpétuo, puro e peregrino, que prende as almas num igual destino, num beijo fecundado num gemido. Pacto das Almas. A Nestor Vítor, por devotamento e admiração. 12 de outubro de 1897. Longe de tudo, é livre, livre desta vã matéria, longe, nos claros astros peregrinos, que havemos de encontrar os dons divinos e a grande paz sidérea. Cá, nesta humana e trágica miséria, nestes surdos abismos assassinos, teremos de colher de atros destinos a flor apodrecida e deletéria. O baixo mundo que troveja e brama só nos mostra a caveira e só a lama. Ah, só a lama e movimentos laços. Mas as almas irmãs, almas perfeitas, hão de trocar nas regiões eleitas largos, profundos, imortais abraços. Alma das almas. Alma das almas, minha irmã gloriosa, divina irradiação do sentimento. Quando estarás no azul deslumbramento, perto de mim na grande paz radiosa? Tu, que és a lua da mansão de rosa, da graça e do supremo encantamento, o círio astral do augusto pensamento, velando eternamente a fé chorosa. Alma das almas, meu consolo amigo, seio celeste, sacrossanto abrigo, serena e constelada imensidade. Entre os teus beijos de eterial carícia, sorrindo e soluçando de delícia, quando te abraçarei na eternidade? Para sempre. Ah, para sempre. Para sempre agora. Não nos separaremos nem um dia. Nunca mais. Nunca mais nesta harmonia das nossas almas de divina aurora. A voz do céu pode vibrar sonora, ou do inferno a sinistra sinfonia, que num fundo de astral melancolia, minha alma com tua alma goza e chora. Para sempre está feito o augusto pacto. Cegos, serenos de celeste tato, do sonho envoltos na estrelada rede. E perdidas. Perdidas no infinito,
as nossas almas no clarão bendito, hão de, enfim, saciar toda esta sede. Uma coisa que eu aprendi quando eu conheci Libras é que a construção visual nos obriga a ter um tempo maior para certificar, se a gente levar a sério, que a pessoa entendeu. E a nossa natureza é assim. A gente se preocupa de verdade em saber se a pessoa entendeu o que a gente está falando. Ou não. Todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. O relógio destruiu a nossa natureza. A gente não termina nada. A gente não termina nada, porque não dá tempo. Mas essa incompletude permanente deixa a gente triste. Então, procuramos um lugar para a gente ficar feliz. Que movimento podemos fazer para recuperar o nosso tempo? A gente vai precisar se educar para ouvir audiodescrição no meio, junto. Para ver a intérprete em cena até que nós aprendamos a fazer comunicação em Libras. Mudar o que eu faço com o que eu sei. Porque não dá para de saber, né? Não precisa mudar. Mas não dá para fingir que a gente não sabe. Que essas coisas existem. Que uma criança surda na sala de aula, só conversando com a intérprete lá no fundão, não é acessibilidade. Ela vai ficar triste. Ninguém gosta de ficar sozinho, excluído. Nem a intérprete. Imagina se uma criança preta, lá nas séries iniciais, é informada de que o Cruz de Souza, o maior poeta simbolista do Brasil, um dos maiores do mundo, era preto. Que Machado de Assis, antes do Saramago, talvez fosse o melhor escritor em língua brasileira, / portuguesa. Era preto. Teríamos nós referências para acreditar e mostrar. Temos também capacidades. Se nós soubéssemos que o Egito, um país, fica na África, que não é um país, é um continente com 53 países, é o lugar onde foram construídas as pirâmides, que até hoje intrigam alguns cientistas e matemáticos. Foi construída por pretos. E aí intriga quando dizem, num certo livro, que Jesus, com seus cabelos loiros, olhos azuis, correu para o Egito, e aqui eu simulo a corrida em câmera lenta, para não ser reconhecido no meio daquele monte de pretos com seus cabelos loiros e olhos azuis. Alguma coisa não fecha. Chegamos ao ponto de colocar o Machado de Assis branco numa propaganda da Caixa, por ter sido ele o primeiro correntista. Alguém perdeu o emprego. Por que nos querem deixar invisíveis, nós, as pessoas pretas? As pessoas com deficiência, as mulheres, os gays, as gays. Qual é o problema? O que falta além da informação? É preciso aprender. E eu aprendo com Cruz de Souza a me pensar um pouco mais. Porque conheço a obra e vivo hoje com um maior entendimento do que aconteceu no período, do que mudou, mas não mudou. Faz 20 anos que foi criada uma lei, outorgada uma lei para que se ensine a cultura negra e indígena nas escolas. Mas, pasmem, ainda não pegou.
professores e professoras, pessoas, não levaram a sério. O que falta fazer? Não dá para abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro. Dá para a gente resolver assim mais de pertinho, com um grupo pequeno de pessoas, para falar assim sério, para que a gente saia daqui se pensando no Cruz e Souza e pensando em tudo que a gente já sabe. Para não fingir que a gente não sabe, que é feio. É feio, né? Eu sei, mas ajo como se não soubesse. É preciso ter coragem e assumir. Sei, mas quero continuar fazendo assim. É legítimo. É legítimo. Cruz e Souza escolheu continuar escrevendo, mas perguntando sobre por que a cor da minha pele é lida antes do meu trabalho. Eu quero escrever, eu não quero ser modelo. Mas como a arte nos movimenta no nosso tempo, nossa criação está conectada com o nosso tempo, ele tinha que escrever sobre isso e falar da sua dor, porque ele estava morrendo de tuberculose. 37 anos, era quase velho, mas ele poderia viver um pouco mais. O que a gente faz com isso? Além de apresentar a Cruz e Souza, a gente tem que falar também da cor dele. A gente tem que falar também de como isso continua até hoje. Na primeira edição, eu não tinha aprendido ainda que o Darley, que tinha nos orientado na tradução, merecia mais espaço. E dos 48 sonetos, ele faz apenas 3. Quando eu assisti depois de pronto, caí de joelhos de novo. Por que eu deixei o Darley só com 3 sonetos? Eu já sabia que ele era ator. Por que não? Me toquei e mudamos para a segunda edição. Cada um dos dois tem 24 sonetos. E eu tenho feito questão de apresentar bastante o Darley, porque não parece coerente, né? De 48 ele fazer só 3. Eu digo, sofri pouco, porque eu já sei que depois que eu sei e percebo, eu posso corrigir. E a gente corrigiu. Na segunda edição, ele aparece em metade. Não ia tirar da Núbia também, né? Porque não precisa ser castigado. A gente faz as coisas iguais. E foi falado no começo, quero reforçar que nós optamos, a partir do contato com pessoas surdas, com a orientação delas, a dividir a tela. Metade, do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Bem pertinho, uma língua da outra. E como é visual, eu me mexo quase zero, para não tirar a atenção daquela imagem que acaba nos ajudando a entender um pouco mais do simbolismo, que é escrito num lugar em que a gente não está muito acostumado hoje em dia. Nossa língua tem se perdido. Isso também é uma proposta da gente trazer, né, a qualidade que tem a nossa língua para expressar coisas. A gente vai ver agora a segunda coleção de sonetos. A animação da logo do projeto sobre fundo verde claro. Bondade. É a bondade que te faz formosa, que a alma te diviniza e transfigura. É a bondade, a rosa da ternura, que te perfuma com perfume à rosa. Teu ser angelical de luz bondosa verte em meu ser a mais sutil doçura. Uma celeste límpida frescura, um encanto, uma paz maravilhosa. Eu afronto contigo os vampirismos, os corruptos e mórbidos abismos que em vão buscam tentar-me no caminho. Na suave, na doce claridade, no consolo de amor dessa bondade, bebo a tua alma como etéreo vinho. A tela escurece. Darley. Triunfo supremo. Quem anda pelas lágrimas perdido, sonâmbulo dos trágicos flagelos, é quem deixou para sempre esquecido o mundo e os fúteis ouropéis mais belos. É quem ficou no mundo redimido, expurgado dos vícios mais singelos.
e disse a tudo o adeus indefinido. E desprendeu-se dos carnais anelos. É quem entrou por todas as batalhas, as mãos e os pés e o flanco ensanguentando, amortalhado em todas as mortalhas. Quem florestas e mares foi rasgando, e entre raios, pedradas e metralhas, ficou gemendo, mas ficou sonhando. Renascimento. A alma não fica inteiramente morta. Vagas ressurreições do sentimento abrem já, devagar, porta por porta, os palácios reais do encantamento. Morrer, findar, desfalecer, que importa para o secreto e fundo movimento que a alma transporta, sublimiza e exorta. Ao grande bem do grande pensamento, chamas novas e belas vão raiando, vão se acendendo os límpidos altares. E as almas vão sorrindo e vão orando. E pela curva dos longínquos ares, ei-las que vêm, como um imprevisto bando dos albatrozes dos estranhos mares. Na luz. De soluço em soluço a alma gravita, de soluço em soluço a alma estremece, anseia, sonha, se recorda, esquece. E do centro da luz dorme contrita, dorme na paz sacramental bendita, onde tudo mais puro resplandece, onde a imortalidade refloresce em tudo, e tudo em cânticos palpita. Sereia celestial entre as sereias, ela só quer despedaçar cadeias de soluço em soluço a alma nervosa. Ela só quer despedaçar algemas e respirar nas amplidões supremas. Respirar. Respirar na luz radiosa. Sexta-feira Santa. Lua absíntica, verde, feiticeira, pasmada como um vício monstruoso. Um cão estranho fuça na esterqueira, uivando para o espaço fabuloso. É esta a negra e santa sexta-feira. Cristo está morto como um vil leproso, chagado e frio na feroz cegueira da morte, o sangue roxo e tenebroso. A serpente do mal e do pecado, um sinistro veneno esverdeado verte do morto na mudez serena. Mas na sagrada redenção do Cristo, em vez do grande amor puro, imprevisto, brotam fosforescências de gangrena. A tela escurece. Ódio sagrado. Ó meu ódio majestoso, meu ódio santo e puro e benfazejo, unge-me a fronte com teu grande beijo. Torna-me humilde e torna-me orgulhoso. Humilde com os humildes, generoso, orgulhoso com os seres sem desejo, sem bondade, sem fé e sem lampejo de sol fecundador e carinhoso. Ó meu ódio, meu lábaro bendito de minha alma agitado no infinito, através de outros lábaros sagrados. Ódio são, ódio bom, sê meu escudo contra os vilões do amor, que infamam tudo das 7 torres dos mortais pecados. De novo as mãos e agora com as mãos os braços. Que movimentos meu corpo pode fazer e eu não faço, porque eu fico preocupado com o que os outros vão pensar. Não se mexe, não se coça, para quieto. Usar nosso corpo, e Libras nos ensina que quanto mais dançado, mais fácil da pessoa entender. Se a gente quer falar com elas, vai ter que aprender a não se preocupar com o que o corpo mostra enquanto eu me mexo, porque felizmente ele pode se mexer. Alguns. Nosso cruz ficou lá um pouco preso e eu, de novo, fazendo aqui a cruz. Me lembro de um episódio que eu preciso compartilhar com vocês. E já explico porque vamos falar agora em política, que infelizmente foi reduzida à política partidária, o que acaba tirando todo mundo da discussão. Mas são as decisões políticas
que mudam as coisas, para o nosso bem ou para o nosso mal. Estava eu em minha motocicleta, de repente, 2 viaturas. Olhei para o lado e era comigo. Desce daí, tira a mochila, tira a bolsa, porque eu ando de mochila e bolsa. Mãos para cima. Apalpa, 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 apalpa. E fico me mexendo porque nunca fui tão apalpado. Mãos para cima. Mochila virada, revisitada, bolsa virada. E eu tenho bolsa de bingo, de gincana, que tem tudo dentro. Minhas coisas ali jogadas e eu com as mãos para cima. Afastam-se os policiais lá para a esquerda, longe, 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 e o braço cansando. E o outro braço cansando também. Perguntei: posso baixar meus braços? Porque eles estavam um pouco longe mesmo. Nem olharam. Fui lentamente baixando os braços porque movimentos rápidos podem sugerir tentativas desagradáveis para eles que estão lá longe. Que alívio. Nada. E eles voltam, agora que eu baixei os braços, e me perguntam assim, naquele tom solene de policial: o senhor tem algum ilícito aí com o senhor? Aí eu falei: vocês me apalparam por mais de 5 minutos que eu contei, viraram minhas coisas aqui no chão e vem me perguntar? Não podia ter perguntado primeiro, eu já diria não. É muita incompetência. Disse no meu sonho, porque na hora eu fiquei com medo e não falei nada, porque eu sei que isso pode ser interpretado como uma coisa muito ruim e eu posso me dar mal. O que eu faço com o que eu sei? Não deixo de fazer política, de denunciar, de cobrar, mas não quero virar herói de nada. Quero viver, ser artista, compartilhar meus aprendizados com as pessoas, esperando que as pessoas compartilhem os seus comigo, porque é uma troca o tempo todo. A gente aprende, a gente ensina. De preferência no ganha-ganha, que seja bom para todo mundo. Então, piada racista, onde só uma parte ri, não é um ganha-ganha. Não ser machista só na frente das mulheres que eu conheço, não é um ganha-ganha. Se aborrecer de ver um casal de homens ou de mulheres, não é ganha-ganha. Principalmente porque eu posso simplesmente virar minha cabeça para o outro lado e eu já não estou vendo mais o que é um problema para mim. Simples, né? O que eu não considero quando a pessoa é o outro? Comigo. Sou um ser humano, né, gente? Não tenho que fazer tudo. Tu acha que eu não tenho sentimento? Com o outro. É preguiçosa! O tempo todo chorando. O que eu não considero quando a pessoa é o outro? A fome dói em todo mundo? O machucado dói em todo mundo. A ofensa dói em todo mundo. Por que eu não penso quando é o outro? Por que até hoje a gente ainda esconde o Cruz de Souza? Por quê? Eu não tenho resposta. Andei dando uma olhada nesses livros todos que tem aqui, e se eu desaparecer por um momento aqui nesse corredor, é porque até onde vão os livros. E se eu der mais uma volta e a minha voz começar a chegar de um jeito diferente, é porque eu estou voltando, serpenteando as estantes e procurando. Talvez um livro onde haja a resposta, para que, voltando aqui, eu possa indicar. Parece que não existe.
Não vou conseguir mudar o mundo, embora, como todos, tenha pensado lá atrás que a gente podia mudar o mundo com as coisas que a gente ia descobrindo. Mudar o nosso país, nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, a rua onde a gente mora, a nossa família, que a gente ama e ama a gente, nosso melhor amigo, nosso companheiro, nossa companheira, nosso filho. Doeu um pouquinho, mas eu entendi que eu não posso mudar ninguém. Só eu. E se eu mudo e consigo ser coerente com o que eu digo, eu posso contribuir para que as coisas melhorem para todo mundo. Então, não dá para fazer esse trabalho sem pensar em tudo isso que eu sei. Em nome do nosso poeta, que eu faço o trabalho de ajudar a colocar no lugar que ele merece, com sua obra, e por ter sido a pessoa preta que ele foi, que resistiu, que sofreu, porque dentro daquele poeta, dentro daquele corpo que produzia poesia, assim como no corpo de cada um de nós aqui, tem uma pessoa que tem medos, dores, sonhos, frustrações na sua história, igual a todo mundo, diferente um do outro. Então, mais devagar, né? Vamos mais devagar. Antes de acusar. O que eu sei do fato, da pessoa, para julgar, para emitir minha opinião? Insisto, é o tempo, é a invenção do relógio que nos obrigou a responder rápido, a decidir rápido, a pensar rápido e não ter tempo de refletir. Isso também está nesse trabalho, né? Esse tempo para a gente estar aqui mesmo, porque é aqui que a vida está acontecendo. É isso aqui que existe para nós agora. E a gente precisa celebrar. E a gente precisa falar uns com os outros para saber se a gente realmente está se comunicando. Para que o trabalho não fique daqui a meia hora na memória apenas, mas que fique no corpo também. Obrigado, gente. Até já.